Olá, meu nome é Edson Gonçalves, eu sou estatístico e estamos aqui no canal Estatística é Fácil. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao que a gente já veio falando no vídeo anterior sobre o algoritmo K-médias ou K-means. Esse algoritmo é um algoritmo usado, nas bases de dados para que você possa identificar uma base de dados específica se os valores que estão lá contidos, se eles se reúnem em grupos, quantos grupos são. E aí a gente vai utilizar aqui uma base de dados que me foi fornecida por uma instituição financeira. Essa instituição, eu participei de um processo seletivo para ela, na oportunidade era uma vaga para cientista de dados, e era solicitado, entre outras coisas, que você, nessa base de dados, buscasse qual seria o número ideal, máximo, de grupos que estariam formados ali. E principalmente pedia para usar especificamente o K-médias, o K-means. Então eu vou usar essa base de dados, os dados na ocasião foi informado que eram dados fictícios, não tinham assim nada com dados reais, da instituição, nem de seus clientes, e por conta disso, que eu vou utilizá-los. Bom, vamos aqui abrir. Eu vou usar aqui o Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook é uma maneira de você usar o Python. O Python que eu instalei na minha máquina, ele foi distribuído pela Anaconda. Eu peguei e baixei ele lá do site, Anaconda. A Anaconda é como se fosse um gerenciador, não só da linguagem de programação Python, como também do R. E ele é de código aberto, no caso é gratuito. Ele gerencia também os pacotes, que são gerados, as alterações, modificações que são feitas para essa linguagem, não tanto o Python como para o R. E é importante dizer que o Python, além de ser uma linguagem de programação, de código aberto, ela é uma das mais utilizadas hoje em dia, no mercado, e à disposição de qualquer pessoa que queira aprender e se inteirar, desse universo que é a linguagem e a programação com Python, ok? Então, inicialmente, a gente vai aqui importar as bibliotecas, que eu vou precisar para minha análise. Eu vou rodar aqui para poder, então, ler as bibliotecas. Tem aqui as principais, que são NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, e Seaborn. São bibliotecas que são geralmente utilizadas para fazer a análise de dados. NumPy e Pandas, a parte de cálculos, Scikit-learn também, e Seaborn e Matplotlib, você usa mais para gráficos, para fazer gráficos e apresentações. Bom, já leu aqui, você vê que é bem rapidinho. Vamos então ler os dados que estão num arquivo CSV. E aqui já rápido também foi feita aqui a leitura. Esse arquivo, ele tem 3 variáveis, V1, V2 e V3, ou seja, 3 colunas, e 4.000 linhas, 4.000 linhas. Então, para cada variável, tem 4.000 observações. E aqui estão plotados apenas através dessa função aqui, o head. Você tem aqui as 5 primeiras observações desse conjunto de dados. Aqui a gente vai gerar uma tabela, com as principais estatísticas, escrevendo aí os valores, centrais, e de variação das variáveis desse meu data frame, desse meu conjunto de dados. Então eu tenho aqui a contagem, a média,
os quartis, o mínimo e máximo e o desvio padrão, né? Se você observar aqui, né, é importante dizer que a média, né, é bem parecido entre cada uma das variáveis e que o segundo quartil, né, que é a mediana, para cada uma das variáveis é bem parecido com o valor da média. Se você olhar lá, né, o valor da média é bem parecido com o valor da mediana. Isso indica que esses dados são normalmente distribuídos. O Camin's, entre outras técnicas, entre outros tipos de algoritmos, eles funcionam melhor quando os dados são normalizados. Então pode ser que esses dados aqui eles tenham sofrido essa transformação, né? Eles já vieram para mim dessa forma, dessa maneira, mas como se apresenta aqui nessa tabela, é bem provável que eles tenham sido normalizados, ok? Bom, aí primeira parte, né, da investigação dos dados, a gente já leu, né, já viu ali mais ou menos como é que é as características, né, mais gerais, né, desses meus dados. E agora eu vou fazer aqui um gráfico, né, o scatter plot, né, que é um gráfico de dispersão, né? Aí vou usar aqui as variáveis, ó, V1 contra V2, V1 contra V3 e V2 contra V3, ok? Vamos rodar aqui, para a gente ver aqui o gráfico que vai dar, ó, já fez, e aqui está, né? Aí, pelo gráfico, a gente já observa que tem 4 clusters aqui bem definidos, né? Para todos os conjuntos, né, que a gente fez aqui, os gráficos, né, reuniu. Então, a princípio, quatro grupos, né, seria a resposta aqui para o número de clusters, né, de grupos que é formado. A gente vai investigar isso usando uma outra técnica que veio da biblioteca scikit-learn, né, que é justamente desse algoritmo do Camin's. Eu vou ler aqui uma parte para vocês poderem entender o que a gente vai fazer aqui. É um código, né, que vai imprimir, né, o somatório das variâncias dos dados em relação ao número de clusters. Vocês sabem, né, como a gente explicou lá naquele nosso primeiro vídeo, né, a primeira aula, que era a parte metodológica, que o primeiro passo, né, que se dá para utilizar o Camin's é arbitrariamente você escolhe uma quantidade de clusters. E aí depois ele vai calculando médias, né, e verificando se a quantidade de clusters, se a posição do cluster, se ela é ideal ou não. Ele vai otimizando, interativamente ele vai rodando o algoritmo e vai otimizando aquele resultado, né? Então, inicialmente é arbitrário e depois ele passa a calcular aquilo e vai otimizando aquele resultado. Então, ele vai calcular a variância aqui dos dados em relação ao número de clusters. Com isso, ele consegue verificar até que ponto, com o aumento do número de clusters, ele vai aumentando, né? Ele começa, no caso aqui, esse código ele vai começar com um pequeno e vai aumentando e verificando a variância, né? Aquela variância, o ideal é que ela diminua, né? E aí, à medida que vai, no caso, que ele vai aumentando o número de clusters, né? Não existe ganho, ou seja, que essa variância ela vai ficando pequena, né? Ela vai ficando sem muita alteração. Observamos quando isto vai ocorrer a partir de que o cluster, né, se observa uma estabilidade, né, nas distâncias dos erros quadráticos. Este ponto é justamente o cotovelo, né? Ele vai mostrar lá valores em que o gráfico, né, é um gráfico em linha, ele vai mostrar ali uma espécie de uma mudança de sentido na reta, né? E aí forma ali um cotovelo, né, uma aresta, né? Justamente é o que vai determinando, né, o momento em que se pode ter ali um número de cluster, né, que é significativo.
Quando não tiver mais aresta, quando não tiver mais cotovelo, né, numa mudança, né, de posição ali, de sentido daquela linha, é que eu encontrei um número ideal de clusters. Então vamos aqui gerar. Isso daqui, o help, né, é uma função que eu posso, a qualquer momento que eu queira, né, obter informações da técnica, né, da função que tem lá na biblioteca. No caso aqui eu coloquei o caminho só como fator de curiosidade, né, para informar aí quem quiser depois utilizar e obter mais informações, mais detalhes. É em inglês, óbvio, mas é fácil aqui de interpretar e de usar depois quem quiser ter mais informação. Sugiro também, né, não só no Anaconda, mas também no site, né, oficiais, né, do Python, né, e também do próprio R, né, de vocês buscarem as informações, né, dos sites, que são informações oficiais e vale muito a pena. Bom, aqui a gente vai fazer então, rodar aqui o método EBOL, né, a técnica do EBOL, que é justamente técnica de cotovelo, né, para saber o valor ideal do K, ou seja, que é o número de clusters, né, ideais para esse grupo de dados que a gente tem aqui, ok? Aí ele vai aqui calculando, né, justamente aquele somatório das variâncias. Você vai verificando que vai diminuindo, né, a variância e vai chegar um momento que ele começa a ficar estável. Você vê que aqui, a partir do 8 para baixo, ele começa a ficar estável. Provavelmente o 8 é o número de clusters ideal. Eu fiz essa interação aqui, né, essa soma aqui, né, a soma das variâncias, 17 vezes. Né, eu rodei aqui o algoritmo Caminhos 17 vezes aqui nesse loop for, e aí fui imprimindo aqui justamente essa variância. Né. O gráfico vai me mostrar exatamente aqui o número de cluster, né, que eu vou utilizar, né, e você vê que aqui em 2, né, ele começa do zero, né, o número de cluster 0, aí vai 1, 2, aí você vê que aqui no 2, né, ele tem uma mudança, né, porque justamente tem significativamente ele muda, né, muito, né, a variância aqui mudou em 1000, né, e aqui tem outra que nem é tão distante, né, quanto a 3, nem é tão distante como é a 1, né? E aí ele vai fazendo, ele vai diminuindo para ver se ele acha, né? Porque eu pedi a ele 17 vezes, né? E aí aqui está 16, é bom, e aqui também está 16, é bom falar isso, porque é uma especificação do Python. Aqui no loop for, o ranger, que é essa função aqui, ele vai criar uma sequência que vai de 1 até o 16. É sempre um número abaixo desse que a gente coloca aqui. Eu rodei esse mesmo código aqui com 25, mas não encontrei nenhum outro cluster que fosse maior do que 8. Quando ele chega aqui em 8, que foi o que a gente observou aqui, tá vendo? Ele ficou com 476, né, que foi o valor, e depois não modificou muito, ficou na casa aqui dos 400. Ó. Viu? Até aqui que mudou, mas a variância foi ficando muito pequena. Tanto é que não foi significativa a mudança, por isso que ele não mudou aqui de sentido novamente. Né? Bom, então, nesse caso, o número ideal de clusters é 8, né, que foi esse aqui o maior número que a gente observou. Ou seja, aquela nossa suspeita de que os dados estavam sobrepostos, né, e que poderia haver mais do que 4 clusters, né, pelo que a gente viu no gráfico, né, fica aí mais do que evidente, né, e comprovada que era uma suspeita verídica, né, era algo relevante. Então a gente vai aqui usar o número de clusters, vamos rodar novamente, né, o método, né, do Caminhos com os dados, vamos usar esse número de clusters aqui, né, e vamos verificar qual é o resultado, ok? Aqui esse método fit, né, ele vai receber como parâmetro os dados, né, que é justamente o que está aqui, df, né, que é o nosso
banco, o nosso data frame, né, como se fala. Ele vai me dar aqui retorno, né, de quais são os parâmetros que ele está usando aqui. Aqui ele vai me dar os centroides, né, informando, né, que ele tem 8 grupos de 3 variáveis, né. Então, eu tenho 8 linhas aqui e 3 variáveis, né? Então, eu vou encontrar para cada uma dessas 3 variáveis 8 clusters. E depois a gente vai, mais adiante, verificar isso fazendo gráficos, ok? Bom, o algoritmo clusters e a sua tabela de distância, né, que é o que a gente está calculando aqui, esse método fit, né, que a gente usou aqui, ele executa, né, no caso aqui, fit transform, né, ele executa o caminhos para agrupar os dados e retorna uma tabela de distância, né, ou seja, aquele dado para o cluster, né, que foi gerado, né, qual é a distância, né, que ele tem, né, para aquele centroide, né. Então, esta tabela de distância é criada de forma que em cada instância contém os valores de distância em relação a cada cluster. Então, é o que ele fez aqui. Ele criou um arquivo que eu não imprimi aqui, porque é bem grande, ele tem 4.000 linhas e cada linha ele tem lá um grupo de 8, né, que é justamente o cálculo da distância, né, para o centroide, ok? Muito bem. Agora, a gente vai fazer aqui um cálculo para rotular, né? No caso aqui, rotular cada instância, né? Então, se você observar aqui, né, foram 8, né, clusters que a gente colocou. Você vai ver que tem aqui do 0 ao 7. Não tem aqui 8, né? Porque vai 0 até o 7, tem 8 posições, 8 classes distintas, né? E você vê aqui, ó, que tem valores, ó, que, embora aqui seja 0, tem aqui o 4, o 1, o 2, né? Isso acontece aqui nesse cluster aqui, acontece aqui também, ó, no 7 no meio do 6, tá vendo aqui, ó, o 0 no meio do 4. Por que isso está acontecendo aqui, ó, o 6 no meio do 4? Por que isso está acontecendo? Porque como a gente tinha visto lá, né, a suspeita que a gente tinha, né, será que os dados, né, mesmo formando grupos distintos, eles não se misturam? Em parte eles não se misturam, né? Quando a gente estudou lá na parte teórica, a gente viu que tinha grupos independentes, né, que não tinham nenhuma... como é que se diz, nenhuma interseção entre os grupos de dados, como também poderia ter uma interseção, né, os grupos que são grupos sobrepostos, né, e que justamente é o que está acontecendo aqui. A gente tem a existência de grupos sobrepostos, então por isso é que tem essa mistura aqui. Ah, poxa, Edson, ele é aqui do 2 ou do 1? Ele está mais perto do centroide do cluster 0, mas o valor dele é próximo desses outros aqui, 1, né? E aí ele foi classificado como 0. É o que está acontecendo aqui. Agora a gente vai então, para entender isso melhor, vamos verificar aqui gráficos, né, desse caminhos. Agora, diferente, né, do que a gente fez aqui nesse primeiro gráfico, né, aqui, a gente aqui na utilização, ó, da função, né, que faz o gráfico, eu não usei aqui no final um parâmetro que eu vou usar aqui agora. Porque como eu rodei já o algoritmo, eu vou usar aqui a classificação deles, né, o Lambels, né, que é a etiqueta, né, ou a classificação dos dados, né. Ele rodou os parâmetros do caminhos lá
nos dados originais e transformou eles, classificando eles, que foi o que a gente viu aqui nessa parte aqui, quando a gente usou aqui, né, essa função aqui, caminhos lambelos, ok? Então aqui a gente vai gerar aqui os gráficos, vou já rodar eles aqui, ó, o primeiro já rodou. Você vê aqui, né, aqui talvez mais nítido, né, para vocês verem, né, tem dois tipos de gráficos aqui, duas informações, duas cores distintas. Aqui também, eu aqui consigo ver uma bem clarinha e outra mais escura, né, e aqui também, né, duas cores, ou seja, embora tenha aqui 4 clusters visíveis, né, você tem dados que estão sobrepostos, né? Se a gente observar aqui, ó, esse aqui é da variável V1 e V3, né? Os clusters aqui, ó, aqui dá para ver bem, né? Os centroides, né? Você vê até que são dois, é um mais para o lado direito e outro mais para o lado esquerdo, né? E você tem aqui duas cores bem distintas, dá para ver bem, né, os dados aqui, eles devem estar um sobreposto ao outro. Da mesma forma, nos outros clusters a gente pode observar isso. E aqui, né, aqui ficou bem claro, olha, uma bem clarinha, tipo um rosa, né, uma cor bem clara, e o preto, né, acho que é isso, preto. E aí você vê que tem, né, os dados da mesma forma que os outros, esse aqui com V3 e V2 tem dessa mesma forma. Então, mas aí, como é que a gente faz, né? Como é que a gente pode ver isso mais especificamente, Edson? Bom, a gente pode botar, esses são gráficos no R2, né? Até então a gente só fez gráfico no R2, a gente vai fazer aqui um gráfico no R3, né? Que aí vai poder observar a altura. A altura vai ser exatamente esses lambelos, né? Essas etiquetas que a gente fez lá com os dados, e a gente da mesma forma vai usar as variáveis, né, como a gente usou aqui, V2 com V3, V1 com V3 e V1 com V2. Aí vamos aqui fazer os gráficos. Ó, ele já fez o primeiro, e aí você vê como eu tinha razão mesmo de desconfiar que os dados estavam sobrepostos. Olha aqui, ó, esses dois grupos aqui são grupos sobrepostos e esse aqui também, grupos sobrepostos. Né? Eles meio que eles têm uma área de interseção e aí provavelmente uma altura, né, que aí o faz, né, escolher mais para um determinado centróide do que para o outro. Né? Os centróides aqui, eu não consegui colocar eles na mesma altura dos grupos formados. Isso aí é algo que eu ainda não consegui. Quem sabe em um próximo vídeo eu consiga, aí eu faço um outro exemplo para mostrar isso. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Da mesma forma, igualzinho, ó, grupos sobrepostos. Tá vendo? Esse aqui nem está sobreposto, eles são uma separação independente, né? Não tem dados juntos, mas ele está bem um debaixo do outro. Então, quando você olha num gráfico 2D, você não consegue identificar dois, né? Você só vê um. E quando você roda assim, né, num gráfico tridimensional, R3, né, aí você vê como é a separação deles. Vamos aqui, ó, rodar esse que faltou. Voilá. Olha, tá vendo aqui, ó, um bem debaixo do outro. Então, aquela coisa, eles são independentes, parece que não se misturam, né? Mas eles não estão bem debaixo do outro, né? E a gente observando de baixo para cima, né? Esse daqui, num gráfico R2, você vai achar que esse é um grupo só, quando na realidade são dois grupos, um em cima do outro. Né? E esse daqui, que parece, né, ser um grupo só, na verdade, são dois grupos,
aí uma distância também, né, de um para o outro, por menor que seja, mas tem, né? Você vê por aqui a linha, né, no eixo Z, né, dos Lambells, né, vai ver essa diferença, ok? Aí no final de tudo aqui pra gente terminar, Edson, tá bacana essa... E se eu quiser usar esses gráficos numa apresentação minha, num relatório, como é que eu faço? Você salva eles, você especifica aí um local, né? Cada um deles, se você observar aqui, né? Tem aqui, ó, figura 9, né? Aqui, ó, figura 8, eu fui numerando, né? Então, aqui no final, eu tenho essa função, que é a save, ela vai guardar num endereço específico que tem que definir, ela vai guardar todos os gráficos, verei todos esses gráficos, sem exceção, ela vai gravar e eu vou poder utilizar elas, ok? Mais um minutinho, deixa eu ver aqui. Ó, já gravou, bem rapidinho. Gente, é isso aí. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, né? Até o próximo vídeo e lembre-se, estatística é fácil, ok? Um abraço.